Ah, pô, acho que tá sendo já bem diferente do que vocês imaginavam, né? Vai Sim, senhor. ser, vai ser uma paradinha um pouco profunda, digamos assim, mas eu vou falar bastante da experiência no mato também. Só que tem bastante contexto para dar antes. Se só falasse da experiência no mato, eu acho que ia ser muito superficial, sabe? Então tem todo um contexto antes que eu quero apresentar. E, cara, eu fiquei fazendo essa apresentação ontem e são 89 slides. Então, eu ia falar o seguinte: normalmente eu sou mega a favor de interromper, de conversar durante, mas como tem muita coisa e eu não sei como vai ser o tempo, eu queria pedir para a gente deixar os comentários e as perguntas, etc., para o final. Pode ser? Só para a gente conseguir passar por esse mar de slides aí, porque senão acho que talvez a gente não consiga fazer em 2 horas. E no final também vai ter todo o contexto, então vai ser bem interessante. Bora então? Vamos lá. Cara, eu não vou conseguir ler o chat de vocês, que está na outra tela, ela está meio longe aqui, tá? Mas eu vou ler depois. Bom, vamos lá. Então vocês tinham me pedido para falar sobre como foi essa minha uma semana pelado no mato com uma faca, né? E a gente vai falar disso. Só que antes eu tenho um contexto bem importante para dar. Ele é um pouquinho longo também, mas é ele que dá todo o significado dessa experiência, né? Eu não diria que foi a maior experiência da minha vida, mas foi certamente uma das maiores, uma das mais significativas. E vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Beleza. Tá top. Então eu estruturei no. Você já deve ter ouvido falar daquela história do monomito, né? A jornada do herói. Isso não quer dizer que eu tenho superpoderes ou que eu sou um herói, nem nada do tipo, mas toda essa teoria do monomito é que na maioria, ou melhor, na verdade, todas as grandes histórias de transformação, de superação, etc., elas seguem mais ou menos esse roteirinho, né? Então é como se todos os mitos, na verdade, fossem um mito só que com uma skin diferente, digamos assim. Eu vou usar algumas figuras de linguagem nos textos aqui, mais para frente, depois do status quo. O status quo é o mais comprido, na verdade. Mas apesar dessas figuras de linguagem, não é nada fantástico ou irreal, assim, mas com certeza é bastante único. E talvez até pode ser chamado de sagrado, não sei, mas não no sentido religioso, mas no sentido espiritual, talvez. Bom, então vamos para o status quo. Tá? Qual que é a base de tudo isso? O que levou a isso? Cara, para entender isso, a gente vai ter que tratar um assunto que é bastante complexo. Tá? Ele é meio pesado também. Nessa apresentação ele ficou um pouquinho extenso, mas vocês vão ver que passa rápido, na verdade. Eu fiz um teste run dessa apresentação comigo mesmo e não demora tanto assim. E, e, e esse status quo, ele é a masculinidade tóxica. E o que é a masculinidade tóxica? A masculinidade tóxica é basicamente um conjunto de estereótipos que a sociedade impõe ao sexo masculino. Esses estereótipos eles são nocivos, são restritivos, e eles também definem como que os homens lidam com essas pressões da sociedade. E, e a base de tudo isso está no que a sociedade transmite tanto para os meninos, né, para os garotos, quanto para os homens, sobre o que significa ser um homem de verdade. E aqui a gente pode até trazer a falácia do escocês de verdade, né? Você só é um escocês de verdade se você faz X, ou você só é um homem de verdade se você é bruto, ou qualquer coisa do tipo. Saca? Obviamente é uma falácia.
É importante frisar também que aqui eu estou falando da sociedade como um todo, tá? Eu acho que o nosso contexto aqui especificamente, ele é bastante privilegiado. Eu acho que a gente tem uma situação, cara, assim, do que eu conheço de outras, não só de outras empresas, mas de outros lugares da vida, a gente basicamente vive na Disney aqui, tá? Então, enquanto muitos desses problemas podem não ser tão incisivos na nossa convivência, obviamente eu não sei da vida pessoal de cada um aqui, mas enquanto eles podem não ser tão incisivos nessa nossa convivência, eles são problemas da sociedade como um todo e que afetam todo mundo. E, então, tenham isso em mente, que eu estou falando de um contexto mais geral, né? Não necessariamente tudo aqui vai se aplicar a todos nós. Então, com esses conceitos que a sociedade impõe sobre o que é ser um homem de verdade, o que acontece é que os homens que eles não seguem esses padrões, né, esses dogmas, eles deixam em dúvida assim a sua identidade enquanto homem. E tem muito disso na sociedade, que o homem tem que constantemente provar que é homem, saca? A gente vai falar bastante disso mais pra frente. E todas essas pressões da sociedade e da forma como o homem lida com as coisas, e a gente vai entender por que de cada uma delas. Essas pressões, elas levam a coisas como relacionamentos abusivos, agressividade, violência, e um monte de coisa para aqueles que estão ao redor do homem, mas também para o próprio homem, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Então, o que é ser homem, né? Eu vou listar aqui alguns estereótipos que a sociedade impõe para o homem e que vocês com certeza já devem ter ouvido ou passado por algum deles. Então, são 12 estereótipos no total que eu listei aqui. Então, o primeiro deles é que o homem tem que estar sempre no controle, né? Ele não pode demonstrar tristeza, nem medo, nem ansiedade, nem qualquer tipo de fraqueza, seja ela física ou emocional. O homem ele tem que ser agressivo e competitivo para ser considerado um homem, né? Aquela história do macho alfa, esse tipo de coisa. Tem 3 interesses que o homem obrigatoriamente tem que ter, senão ele é visto como um estranho. Ele tem que gostar de futebol, de sexo e de cerveja. Claro que não tem nada de errado em gostar dessas coisas, o problema é só a pressão sobre isso. A fina flor da grossura, né? O homem, ele não pode ser delicado nem compassivo, ele tem que ser um cara bruto, inflexível. O homem tem que ter uma libido insaciável, né? Ele tem que estar sempre pronto para fazer sexo, ele tem que estar sempre procurando sexo, e sempre que tiver oportunidade ele deve fazer sexo. O homem tem que ter poder, ele tem que ser forte, ele tem que ser poderoso, ele tem que conseguir tudo aquilo que ele quer. O homem tem que ser absolutamente autossuficiente, né? Ele não deve aceitar ou buscar ajuda ou apoio. De novo, reforçando, tudo isso aqui é nessa questão da sociedade como um todo, tá? Eu acho que talvez nós tenhamos histórias um pouco diferentes aqui. E, de novo, aquela questão do domínio, né? Que tem a ver tanto com poder quanto agressividade. O homem tem que ser o macho alfa, tem que dominar todos os machos inferiores a ele e todas as mulheres ao redor dele sem empatia ou compaixão. Esse da libido tem um caso bem interessante, cara, que quando eu tinha 12 anos, 11 anos, sei lá, era uma criança, cara. E eu viajei para Criciúma com o meu avô e em um determinado momento ele parou o carro, ele, meu tio e acho que com alguns amigos, eles pararam o carro ali num lugar, tipo um parking lot, assim, um estacionamento a céu aberto, não entendi muito bem, era de noite. E eles me deixaram lá, falaram, espera aqui. Claro, muito tempo depois eu fui entender que eles tinham parado, na verdade, num puteiro, mas naquele momento eu não sabia. E aí, beleza, eu fiquei lá, eu esperei, fiquei lá no banco de trás, tirei um cochilo, fiquei olhando pro lado, assim, não tinha nada pra fazer. Aí, de repente, me vem
vem uma pessoa, uma mulher, começa pela janela a colocar a mão assim no porta-luvas, né? Aí eu falei, tipo, dei uma chamada assim, não chamada, não, moleque, criança. Mas eu falei, nossa, o que que tá acontecendo, né? Tipo, quem é você? Ela, o seu avô me mandou aqui para pegar um CD. Aí eu pensei, bom, ela falou meu avô, então provavelmente ela realmente tá falando a verdade, né? Teria como ela saber que eu tô aqui com meu avô. Eu falei, ah, não, tá bom, tudo bem, pega aí. Aí beleza, ela foi. Passou um tempo, ela volta, ela entra no carro, ela pede para me sentar na frente. E, e, e ela começa a passar a mão assim em mim e tal. E foi uma situação muito bizarra, né? Ela dando em cima assim de uma criança, ao mesmo tempo que ela falava, nossa, você lembra muito meu filho, passando a mão nas minhas pernas. Eu falei, caralho, que bagulho bizarro, né? E o que tinha acontecido era que meu avô tinha pago ela pra ir lá comigo, não pra realmente ir pros finalmente, digamos assim, mas pra dar uma provocada, né? E aí na volta, fiquei assustado pra caralho, não entendi o que tava acontecendo. Aí na volta, eles ficaram dando risada, falando, ah, não, tem que aprender, mulher é assim mesmo, umas paradas bem idiotas, assim, sabe? Ah, bom, continuando. O estereótipo é o estereótipo de homem da casa, né? Que é o homem que ele deve sustentar sozinho a família e prover segurança e conforto para todos. E isso é muito imposto em cima de meninos também por causa de uma outra realidade muito triste, que é a do abandono parental, né? Os pais que eles vão embora e deixam os filhos para a mãe cuidar, basicamente. E tem também o estereótipo da sexualidade única, né? Ou ele tem que ser macho, ele tem que ser sempre hiper masculino, né? Que é o Burr lá, tá saindo o monstrão da jaula, e essa hipermasculinidade ela é sempre reforçada para que não tenha nenhum tipo de dúvida quanto à sua masculinidade, né? Então, o homem age sempre de uma maneira ogra, agressiva, para que ninguém suspeite, não suspeite, mas ninguém comente que ele talvez seja fraco, que ele talvez não seja um homem de verdade. Ah, tem também essa questão das emoções, que elas são restritas, a gente vai ter um tópico só disso, mas que o homem ele não tem acesso a todo o espectro de emoções, né? Para o homem, ele só pode sentir a raiva, o ódio e a felicidade, só que aquela felicidade agressiva de torcedor de futebol, sabe? Aí, caralho, filha da puta, uhul, não sei o quê. Tipo, o cara não pode ser feliz de chorar, sabe? A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. E tanto ele não pode ser feliz de chorar, de transbordar de emoção, que homem não chora, né? Tem quem nunca ouviu essa frase na vida. Eu ouvi várias vezes, especialmente quando menino, que homem não chora. E, e a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Então, vou falar sobre esses pontos, né? Sobre diversos pontos, na verdade, e as causas deles e os problemas aos quais esses pontos levam. Então, o primeiro ponto que eu vou falar é de competitividade, né? Então, essa a máxima do fim justifica os meios. Então, a competitividade ela é estimulada desde cedo no, no homem, pelo menos foi assim para mim e é assim para muitos homens que eu conheço. O cara tem que ser feroz, tem que ser implacável, ele tem que sempre conseguir o que ele quer, ele tem que dominar as pessoas, ele tem que ser o melhor em tudo, né? Ele busca ser o melhor em tudo, mas não de um jeito positivo. Ele vê os outros como pessoas inferiores, desrespeita as pessoas, desrespeita especialmente as mulheres, dentro e fora do ambiente de trabalho. E ele é ensinado que vale tudo, né? E quando vale tudo, o que você tem é basicamente falta de ética, falta de moral. E é aceitável que os homens pisem todo mundo que eles precisam pisar para chegar no topo, né? Trapacear, roubar, matar, tudo isso é válido. Só a gente pensar em CEOs de grandes empresas, claro que não estou falando do Nubank, mas sei lá, tu pega o Jeff Bezos, para mim ele é um gigantesco babaca. E ele construiu a fortuna dele basicamente explorando as pessoas.
E aí tem essa frase do Oscar Wilde, que ela é bastante relevante, onde ele fala que tudo no mundo é sobre sexo, menos sexo. Sexo é sobre poder. Vocês vão reparar que eu tô também sem acento em lugar nenhum por causa do meu teclado, tá? A apresentação inteira não tem acento, foi mal. Então, qual que é a consequência máxima dessa competitividade, dessa dominância desse poder, né? Então, essas relações de poder, a falta de empatia, que a gente vai discutir mais para frente também, a má condução das emoções, que a gente também vai discutir, leva a coisas como, por exemplo, o estupro, né? E violências e assédios sexuais de maneira geral. Tanto homens quanto mulheres são estuprados diariamente. Nos dois casos, eles são consumidos por vergonha, né? A maioria esmagadora dos casos não são relatados, mas por causa desse estereótipo de macho, né, que o cara é forte, e a gente vai discutir essas coisas também como vergonha mais para frente, é muito mais difícil achar números confiáveis sobre violência sexual contra homens, porque uma porcentagem ainda maior não é reportada. Então a gente fala agora de empatia, né? Então tem essa imagem aqui que ela está meio ruim de ver, mas acho que eu consigo descrever aqui. Como se dá o processo de empatia, né? Como você cria uma ligação empática por alguém. Basicamente o que acontece é o seguinte: você existe e você vê uma situação. E ao ver a situação, você observa essa situação, né? Você não está só vendo, mas você está entendendo o que está acontecendo. E aí, ao ver aquela situação, você se deixa vulnerável. É aqui que para a empatia para o homem. O homem, por causa de todo aquele estereótipo de nunca poder ser fraco, ele não se deixa vulnerável. Então, ele tem uma dificuldade muito maior de estabelecer qualquer tipo de ligação empática com as pessoas. Esse é o ponto principal, né? Mas continuando, depois que você se deixa vulnerável, né, você se abre para aquela experiência, você cria uma narrativa pessoal. O que é isso? Você vê aquela situação e você se imagina naquela situação, né? Você fala, nossa, como eu me sentiria se eu estivesse ali naquela situação. Isso te desperta um sentimento, e esse sentimento é o que dá origem à conexão, né? E da conexão você pode ter tanto a reflexão, quanto, dependendo do caso, a ação por exemplo, parar aquilo que está acontecendo ou de acolher aquela pessoa. E os dois ao mesmo tempo também, claro. Só que o homem ele não é estimulado a ter empatia, né? Ele é estimulado a ser dominante e foda-se os outros. E tem uma outra coisa também, que os homens eles não têm, a gente não tem no nosso corpo um processo natural que permita a gente saber minimamente o que um outro homem passa. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo bem específico. Você pega duas mulheres, elas podem ser de continentes diferentes, não falar a mesma língua, não se conhecer, serem de culturas completamente diferentes. Minimamente, entre duas mulheres, obviamente a partir de uma certa idade, elas sabem o que a outra passa mais ou menos uma vez por mês. Claro que isso não é um período exato. Então ela sabe que aquela pessoa passa mais ou menos uma vez por mês, que é a menstruação, né? Que é um porre, que dói, que é todo um turbilhão de emoções e sentimentos. Então, mesmo que elas não se conheçam, nunca tenham se falado na vida, pelo menos aquilo elas sabem, né? E enquanto se você bota dois homens, um na frente do outro, você não tem isso. Se você olha um outro homem que você nunca viu na vida, você não tem a menor ideia de como foi a vida dele. Claro que tem situações que são inerentes à própria condição humana, né? Fome, frio, dor, mas tirando essas coisas mais extremas de necessidades básicas, o homem não tem a menor ideia de quem é outro homem, né? E ele nem é estimulado a querer conhecer outro homem. É estimulado sempre a competir. Ah, e como é necessário você conseguir se colocar no lugar do outro para formar essa ligação empática, se você não consegue fazer isso, você não consegue criar essa narrativa pessoal. Se você não cria essa narrativa pessoal, se você não consegue absorver aquilo para você, você não tem um entendimento ali. E aí não é criar empatia. E qual que é a consequência principal da falta de empatia? É a frieza, né? Então, o homem se torna frio, ele se torna uma pessoa cruel, insensível,
cego pro sofrimento alheio, imbecil, babaca. Quantas vezes a gente não ouviu as mulheres falando isso dos homens, né? Ah, aquele imbecil, aquele babaca, ele é insensível, ele é um ogro, né? E também, assim, ao ser incapaz de se colocar no lugar do outro e ser taxado como um ogro, isso dificulta ainda mais a expressão do homem. E aí o próximo ponto que a gente vai discutir é o amadurecimento, né? A gente vai falar de ritos de passagem, e é justamente esse rito de passagem que foi essa experiência que originou toda essa talk, né? No céu, a gente vai falar dela mais para frente, mas o que é um rito de passagem? O rito de passagem ele é um ponto que marca uma transição entre dois estados, né? Nesse caso aqui específico do amadurecimento é entre ser menino e ser homem. Só que aí eu pergunto para vocês, quando exatamente, você lembra exatamente o momento em que você deixou de ser menino e virou um homem? De novo a gente fala essa questão fisiológica, né, que os homens não têm esse processo natural no corpo deles, que sinaliza essa passagem, enquanto as mulheres têm, né? As mulheres têm a menarca. A menarca é a primeira menstruação da mulher, deixando muito claro que uma menina que menstrua, ela não é uma mulher, ela ainda é uma criança, mas inevitavelmente a partir daquele ponto a vida dela mudou, porque as mulheres mais velhas vão explicar coisas para ela que antes ela desconhecia completamente, e ela vai passar a ter rotinas e cuidados e em algumas culturas segredos, né, que também para ela antes eram completamente desconhecidos. Então, inevitavelmente, a partir daquele momento, ela atravessou um portal, ela passou de um estado de menina para um outro estado onde ela ainda é uma menina, mas ela tem consciência de coisas que para ela simplesmente não existiam antes. E também sobre a questão do amadurecimento, a gente fala da mãe, né? A mãe, por ser mulher e todas essas coisas que a gente discutiu antes, ela tem uma ligação empática. É mais fácil para ela estabelecer uma ligação empática. Por causa disso, é mais fácil para ela estabelecer um vínculo emocional, especialmente com o filho dela, né? Só que justamente por causa desse vínculo, isso faz com que para a mãe seja muito mais difícil ela abandonar o filho, mas não abandonar no sentido de largar a criança, mas abandonar de soltar a mão e deixar a criança voar, né? Permitir que o filho cresça. E esse amor em excesso, ele debilita o homem. Quantos casos a gente já não viu aí de marmanjos, seus 30, 40, mais anos, que são grandes bebês, né? E não só isso também, mas quantas vezes não acontece, e a gente vê isso, que homens, que na verdade por dentro ainda são meninos, eles se casam, e aí quem passa a assumir esse papel de mãe, de cuidadora, é a companheira dele. Em vez de ser uma companheira, ela se torna uma mãe para aquele cara que ele é basicamente um moleque, entendeu? E aí tem um trecho de um livro chamado João de Ferro, é um livro que eu realmente recomendo, inclusive vai estar nas leituras recomendadas no final, sobre como funciona esse processo de rito de passagem para meninos em alguns povos, né? Que ele foca especialmente em algumas tribos da Nova Guiné. Esse trecho aqui está ipsis literis, tá exatamente como está no livro. Então vou ler para vocês. Quando a iniciação começa, os velhos ajudam os meninos a passar do mundo materno para o mundo paterno. Os meninos viveram felizes desde o nascimento no mundo da mãe, e o mundo do pai parece-lhes naturalmente perigoso, incerto e cheio de coisas desconhecidas. Lembramos que a maioria das culturas descreve a primeira etapa da iniciação como um rompimento acentuado e evidente com a mãe. Os velhos simplesmente entram certo dia nas áreas das mulheres com lanças, quando os rapazes têm entre 8 e 12 anos, e os levam embora. Até então, os meninos viviam exclusivamente com as mulheres. Na Nova Guiné, para citarmos um exemplo, os homens iniciados vivem juntos em casas na orla da aldeia. As mães se abstêm cuidadosamente de dizer aos meninos qualquer coisa sobre os acontecimentos iminentes, conservando o elemento de surpresa. Então é tudo um teatro que é encenado, vocês vão entender. Então, quando os homens estão levando os meninos choram, talvez gritando: "Salve, meu mamãe, salve-me". O mundo materno, naquele momento, parece, então, maravilhoso para a criança. As mulheres resistem, tá? É uma encenação, mas é inútil.
Os velhos começam a levar os meninos, digamos, para uma ilha, onde foi levantada a cabana do iniciador. As mães dos meninos sequestrados aparecem na ponte com lanças. Estou aqui, mamãe, salve-me, pedem os meninos, mas os velhos expulsam as mães. E essa parte ela é bem importante para você não ter um efeito contrário do que você quer, né? Porque se as mães só deixassem, os filhos iam se sentir abandonados pelas mães. Mas não, elas estavam lá tentando salvar eles. Então elas estavam resistindo àquela mudança. E aí passa isso, elas vão para casa, tomam um café, né? Se encontram com outras mulheres e dizem coisas como: que tal me sair? Fui feroz, fui convincente, né? O que ela está querendo dizer. E as mulheres falam: não, você foi grande, você saiu muito bem. Quando as questões de gênero, como nós chamamos, são bem compreendidas, as mulheres não se opõem ao trabalho iniciatório com os meninos, nem anseiam inutilmente por ele, mas participam com entusiasmo e tristeza, né? Porque ela ainda está deixando o menino dela aí, mas ela, por causa dessa construção social, ela entende que aquilo é necessário, né? Ela participa com entusiasmo e tristeza daquele drama. A frase relevante é aceita na Nova Guiné por homens e mulheres de cerca de 80 tribos. Um menino não pode transformar-se num homem sem a intervenção ativa dos mais velhos. Já uma menina, de novo, reiterando, uma menina que é menarca, ela não é uma mulher, ela é uma criança. Mas uma menina torna-se uma mulher sozinha, com a evolução corporal que marca essa mudança. As velhas lhe contam histórias, cantam e celebram. Mas no caso dos meninos, sem os velhos, não há mudanças. Então, qual que é a consequência, né, dessa dificuldade de amadurecimento? É a infantilidade. O homem cujo amadurecimento ele é negado ou ele não entende muito bem um negócio nebuloso, ele se torna um baita um mimado, um infantil, um crianção. E como ele não é capaz de fechar esses ciclos anteriores, ele fica com essas feridas abertas. O que é isso? Aqui eu uso uma analogia de cascas de cebola. Imagine que conforme o homem vai evoluindo, ele vai formando novas camadas ao redor dele, né? Só que se ele tem uma ferida em uma dessas camadas, por exemplo, de quando ele era um menino e ele vai formando novas camadas sem tratar essas feridas, aquela ferida vai apodrecer. E quando isso apodrece, você extravasa o lado negativo daquele ciclo, né? No caso de um menino que não teve suas feridas propriamente curadas, você tem alguém que é um crianção, que não se responsabiliza por nada, né? Ah, e que tem dificuldade também de lidar com as emoções, que são o nosso próximo ponto. Essa imagem está meio zoadinha, porque eu não consegui recortá-la direito, mas basicamente aqui a gente trata, a gente parte do pressuposto que emoções elas são como energia, certo? E os sentimentos, eles são os diferentes canais de manifestação dessa energia. Então, você tem os sentimentos de baixa energia e negativos, que são basicamente sempre os sentimentos de depressão, né? Você tem tristeza, você tem remorso, você tem humilhação, vergonha. Você tem os sentimentos de baixa energia, como se fosse uma corrente elétrica, né? De baixa energia, mas que são positivos, então é a calma, né? O contentamento, a gratidão, a afeição, a amizade. E você tem os sentimentos de alta energia. E os sentimentos de alta energia, você tem os negativos, que são basicamente os que giram em torno da ansiedade. Você tem o medo, a inquietação, a raiva, a repugnância. E você tem também os sentimentos de alta energia positivos, que são sentimentos de ação, que é o maravilhamento, a excitação, não a excitação sexual, mas a excitação de euforia, assim, e basicamente a felicidade, né? E então, todo mundo tem esse espectro de sentimentos, mas para o homem, esse espectro ele não está disponível. A sociedade impõe para ele que nem todas as emoções são aceitáveis para ele sentir. Então, você tem emoções como a alegria, por exemplo, tirando a alegria agressiva, né, como eu comentei antes, mas a alegria é coisa de viado. De novo, viado não é pejorativo, mas também é ensinado para o homem que viado é uma coisa pejorativa, né? Que o homem ser homossexual, por exemplo, é uma coisa pejorativa. Isso é ensinado. O homem não pode sentir tristeza porque se ele está sendo triste, ele está sendo fraco. Ah, deixa de ser fracote. Deixa de frescura, deixa de viadagem. Vai fazer as coisas. O homem não pode sentir medo, porque medo é coisa de covarde. Ah,
seu covarde está com medinho. O homem também não pode sentir nojo. Nojo é uma coisa de fresco. Ah, tá com nojinho, é? O homem não pode sentir amor, porque amor é coisa de mulherzinha, né? E o homem não gosta de romance, o homem gosta de putaria. Agora, raiva o homem pode sentir. Raiva é coisa de homem. O ódio também é coisa de homem, né? Então, repara como tem um monte de sentimentos e o homem só pode sentir alguns deles pela sociedade. Então, se a gente considera que a emoção ela é energia, ela vai se manifestar de uma forma ou de outra, certo? Se você está transbordando de uma energia, ela precisa extravasar. E se você só tem dois canais para essa emoção extravasar, vai ser por eles. Essa pressão tem que ser liberada para algum lugar. Então, quantas vezes vocês já não viram homens que estão com medo, que estão assustados, que se tornam raivosos? Ou homens que estão tristes, por exemplo, com um término, com uma separação de um relacionamento, e desenvolvem um ódio, ao invés de realmente lidar com aquela tristeza, né? Ou homens que estão com nojo e também ficam raivosos, tipo, tira essa porra daqui, seu babaca, e parte pra cima do outro cara que, sei lá, mostrou alguma coisa nojenta pra ele, por exemplo. E isso é reforçado em todas as fases da vida do homem, né? Sobre essas emoções. Principalmente essa parte de que o homem não chora. Então, na infância, desde pequeno, a gente é ensinado a não chorar. Na cultura pop, que você vê em todo lugar, em filme, em quadrinho, em qualquer coisa, que o homem também não chora. E, obviamente, essa pressão ela é constante, né? E às vezes até tem, homem chora, mas homem forte não chora. Eu já vi também, homem até chora, mas o homem sabe o lugar onde ele chora, que é sozinho, isolado, sem ninguém vendo. Já me falaram isso. Mas isso não é verdade. O Batman chora. Inclusive, provavelmente, se ele tivesse chorado mais, e os homens ao redor dele tivessem chorado mais, Gotham não seria um lugar tão merda de viver, né? Um lugar tão sombrio, tão afundado em coisas negativas. E nesse caso aqui, um exemplo claro daquelas camadas que eu estava falando, de uma ferida de menino que não foi curada, né? Ele perdeu os pais, não tratou isso direito. Ele tinha uma relação ali com o Alfred, né, o mordomo, uma relação até de uma figura paterna, mas não era exatamente de pai e filho. Para todos os efeitos, o Alfred não era empregado dele, então tinha um certo distanciamento emocional ali. Então, provavelmente não teria o Batman, na verdade, se ele tivesse lidado com esses sentimentos. Ele não seria um herói tão dark. E qual que é a consequência, então, de não saber lidar com as emoções? Essa consequência é a explosão. Se a emoção transborda e ela se manifesta pelos sentimentos errados, o homem vai se ferir e vai ferir aqueles que estão ao redor dele. E se ela não transborda, se ele segura aquela emoção, isso vai corromper e vai destruir ele de dentro para fora. E a gente vai falar sobre isso agora, quando a gente vai falar sobre vergonha e mais para frente de culpa. Então, a vergonha é o que o homem sente quando ele falha em atender padrões que, na verdade, são reais, né, da sociedade. Ele se sente fraco, ele se sente incapaz e ele sente vergonha dele mesmo. E um caminho muito comum que os homens seguem é o da mentira, né? Ele não sabe lidar com essa vergonha, ele foi ensinado que ele deve sempre ser forte, então ele mantém as aparências. Ele começa a mentir, e por causa dessa mentira, ele se tortura. Ou não. E aí entra aquela questão da infantilidade, né? Porque a mentira, na verdade, é a vergonha com a infantilidade. É a vergonha do que ele fez e a infantilidade de não abraçar a responsabilidade dos próprios atos dele. E aqui é muito importante, a gente volta àquela questão do abandono parental, que de onde vem a confiança dos filhos, né? Filhos e filhas. A confiança ela vem do pai. E tem vários estudos sobre isso. Mas um pai que ele não dá crédito ao filho, que trata o filho como incapaz, ele cria um filho que é fraco, um filho que não tem defesas e que ele vai sempre querer se mostrar forte. E aí tem um livro muito legal sobre isso que eu vou indicar no final também, que é o Cavaleiro por Trás da Armadura, se não estou enganado. Tá na referência lá no final, mas é um livro muito legal, ele é curtinho, recomendo que vocês leiam. Isso também vale também para mulheres, né, que não tem esse apoio paterno. E aqui eu falo sobre um ritual dos Guerreiros do Coração, na verdade
de um subgrupo dos guerreiros do coração, que é o Jaguar, né? Que é basicamente o guerreiro do coração, só que para meninos que ainda não se tornaram homens. Tem várias coisas durante esse rito de passagem. Uma delas é a seguinte: durante o ritual iniciático para meninos, os pais se prostram abaixo de um grande barranco e dizem para os seus filhos pularem. Seus incentivos, como você consegue, eu acredito em você, você é capaz, desenvolvem confiança no menino de que ele consegue e de que o pai também irá lhe acolher, fazendo com que o salto seja transformador para ambos, né? Então, não só o pai deposita a confiança no menino de que ele vai conseguir, como ele também está esperando lá embaixo, seja para comemorar quando ele conseguir, ou seja para acolher ele quando ele talvez não conseguir, né? O rito não é só isso, tem várias outras coisas, mas esse é um momento que é relevante para isso que a gente está discutindo. E, bom, e qual que é a consequência da vergonha? Além da mentira, é o complexo de inferioridade, né? O homem sente vergonha, não tem mecanismo para lidar com isso, ele se sente inferior, e isso leva ele à depressão. E toda essa cultura também, a gente vê nos shens da vida, né, de incel, elas giram muito em torno disso também, desse complexo de inferioridade. E é óbvio, a mínima observação, que você cria homens extremamente tóxicos com isso. E agora a gente fala sobre culpa. A culpa é diferente da vergonha, né? A culpa ela é o reconhecimento das fraquezas. Enquanto a vergonha é o que você sente depois que você falhou, a culpa é quando você interpreta o motivo de você ter falhado, né? Que é que você não é perfeito. Então, mesmo quando o homem ele não aprendeu a usar as ferramentas para lidar com esse sentimento, ele eventualmente percebe os erros dele e ele sente culpa. Que ele não é uma porta. Apesar de ter grandes dificuldades emocionais, ele está vivo, então ele entende as coisas. Só que aí isso causa uma confusão dentro dele. E a gente pode até usar um pouquinho levemente uma analogia com duplo pensar que o Poleza trouxe para a gente na outra talk, que é, se ele nunca foi ensinado a lidar com esses sentimentos, ou melhor, ele nunca foi ensinado a lidar com esses sentimentos porque ele deveria ser sempre forte e imbatível. Só que é inegável o que ele está sentindo ali naquela hora. Então ele entra numa confusão de, nossa, mas se eu sou forte e eu sou imbatível, por que que eu estou me sentindo assim? E esse conflito entre essas duas ideias é mega desgastante cognitivamente falando, né? E para piorar a situação, o homem ele também foi ensinado a não buscar ajuda. E ele se vê sozinho diante de um problema enorme, que ele não tem a menor ideia de como resolve. E qual que é a consequência disso? É a depressão. Ele se culpa, ele se culpa mais ainda por não ser capaz de conversar sobre isso, sobre o que está acontecendo. Ele se corrói e ele entra em depressão, se sentindo o pior dos seres humanos. E a culpa também possibilita a responsabilidade, tá? O que isso quer dizer? Isso aqui quem disse fui eu. Na verdade, eu não lembro onde eu aprendi isso, mas é um conceito que eu levo para a minha vida, que é a diferença de culpa versus responsabilidade, né? Quando você se coloca numa posição de culpado, você não se permite assumir a responsabilidade das coisas. Porque a culpa, ela implica uma coisa que já foi feita e não tem mais conserto, sabe? Quando você coloca na posição de responsável, o locus de controle, né, a fonte da ação, ela passa a ser interna, ela passa a ser sua. E você assume, dessa vez positivamente, o controle da situação, e com isso você tem os meios para consertar, seja lá o que for que você tenha feito. Então, o homem em depressão ele é levado à solidão. Então, como o homem é ensinado a ser que ele tem que encarar o mundo sozinho, é isso que ele vai fazer, né? Então, ele não se permite ser ajudado por ninguém, ele sofre, né? Ele sofre a solidão, mas é uma das piores dores, que é aquela solidão enquanto você tem pessoas ao seu redor. Porque o homem sente que ele não pode confiar em ninguém. E talvez as pessoas até ouvissem ele, mas ele não vai arriscar. Ele não vai arriscar porque ele não quer ser ele não quer deixar brecha para que achem que ele não é homem, né? E aí essa dor que ele sente, ela é uma dor muito real, muito sólida, perfurante, incapacitante e implacável. E qual que é a triste consequência da solidão?
e a gente tem números para basear tudo isso, vocês vão ver. A consequência da solidão é suicídio. Então, ele se vê totalmente só, sem saída, sem meios de buscar ajuda, ele não aguenta mais aquela dor e ele tira a própria vida. E tem dados para provar. Então, globalmente, a proporção de suicídios é de 1,8 homem para cada mulher. Na América, é de 3,6 homens para cada mulher. Então, 3,6 homens se matam para cada mulher que se mata. Na Europa é maior ainda. Na Europa não está aqui, mas na Europa são 4 para 1. Né? E em nenhuma região do mundo inteiro essa proporção ela se inverte, tá? O homem é sempre o que mais comete suicídio. O homem também é a maior vítima dos homicídios, 81%. Só que ele também, ao mesmo tempo que ele é o que mais morre, ele é o que mais mata. Né? Então, da porcentagem total de vítimas de homicídio por parceiros íntimos, né? Então, pessoas da família ou relacionamentos, 82% são mulheres. Então, os homens matam as mulheres por não saber lidar com isso. Como a gente falou das emoções, ele não consegue lidar com, por exemplo, desilusões amorosas, e quantos casos a gente não vê, infelizmente, por aí de ex-namorados ou ex-maridos que mataram suas ex-companheiras por ciúme. Muitas vezes se mataram em seguida. Também naquela questão da dominância, né? 35%, olha esse número, 35% de todas as mulheres do mundo já sofreram algum tipo de violência sexual. E violência, aqui não está incluído assédio, tá? O assédio é outro número, que é violência sexual mesmo, estupro. 70% todas as mulheres do mundo já foram vítimas de assédio sexual. Tem 187 mulheres que são mortas por dia por membros da família. Então, pessoas em que, teoricamente, elas poderiam confiar. A esmagadora maioria, obviamente, homens. E 27% das mulheres entre 15 e 49 anos já foram vítimas de uma violência física ou sexual por um parceiro íntimo. Então, de novo, alguém da família ou uma relação que ela tivesse tendo. Então, esse é o status quo. Tá? Essa foi essa primeira parte. Ela é mais longa, mas ela é um contexto que é muito necessário para entender por que eu fui para o meio do mato. Né? Então, continuando nessa estrutura da jornada do herói, a gente vai falar agora do chamado aventura. Né? O que é o chamado aventura? O chamado aventura é o que dá aquela motivação inicial, mas não a final, para que o herói da história embarque naquela aventura. Né? E no meu caso, pelo menos, foi inevitável que, um mínimo de reflexão, você observasse esses problemas sociais profundos, né, que a gente tem ao nosso redor. E, nas condições corretas, essa reflexão ela gera um ímpeto de mudança, né? Aquela vontade de consertar as coisas. E aí fica aquela pergunta: como que eu posso resolver os problemas do mundo? Mas aí, na jornada do herói, o passo seguinte é a recusa. O que é essa recusa? Eu não posso consertar o mundo, né? Então, a pergunta, como eu posso resolver os problemas do mundo, ela se torna como eu poderia sequer cogitar ser responsável por resolver os problemas do mundo. Então, isso, na verdade, é um medo e uma insegurança diante de uma tarefa colossal, hercúlea, que tem na frente da pessoa, que desmotiva. Leva à procrastinação e, na maioria das vezes, nada acontece e a jornada acabou aqui. Só que, às vezes, entra outro elemento, que é o mentor. Aquele pequeno empurrãozinho, né? No meu caso, como é que foi? Eu tenho um grande amigo, nos conhecemos no ensino médio. Um dia, faz uns 6 ou 7 anos, ele me chamou para almoçar. Sim, vamos só almoçar, né? Obviamente não existia pandemia, então o mundo era muito mais feliz. E a gente almoçou, a gente conversou sobre várias coisas, botou o papo em dia, e aí, entre vários desses assuntos, ele mencionou esse grupo de homens que ele participava, que aquilo estava fazendo bem para ele, que estava fazendo ele refletir sobre várias coisas, e ele me convidou a ir, né? Ele não entrou em tantos detalhes assim, mas ele me fez esse convite, que faz a gente ir para a próxima etapa, que é o cruzamento do limiar. Né? O que é o cruzamento do limiar? Quando você, no monomito, é quando o herói ele sai do status quo, ele sai daquele mundinho dele e ele bota o pé no mundão.
ele bota o pé para realmente explorar as coisas. Então, eu fui acompanhado desse amigo, num domingo de manhã, lá para Vila Mariana, para o que seria o primeiro encontro desse grupo que eu ainda não conhecia, né? E naquele momento, eu não estava buscando nada, realmente, não tinha nenhuma clareza que eu estava buscando, não sei nem se eu estava buscando alguma coisa, eu estava indo mais por consideração ao meu amigo. Além do que, era domingo de manhã, né? Puta merda, eu queria dormir. Mas falei, não, vamos lá, ele me chamou, falou que seria muito legal, então vamos lá com ele. Faz tempo que eu não vejo ele também, vamos participar. E aí quando eu cheguei lá, é pertinho no metrô ali, na Vila Mariana, eu encontrei uma roda, vários homens sentados no chão, uns 20 ou 30 homens, todo tipo de homem, cara, todas as idades, cores, todos os jeitões, assim. E além desses homens, também foi ficando claro depois que eu via que tinha um facilitador, conduziria as coisas, e tinha alguns antigos, né? Os antigos é como a gente chama os guerreiros que já passaram pelo primeiro ciclo. A gente vai entender esse ciclo, o que é esse ciclo daqui a pouco. Mas são homens que já passaram por aquela experiência e estão lá para dar apoio aos novos homens que estão chegando. E é importante frisar que eles fazem isso de graça, tá? Ninguém tem nenhum tipo de retorno financeiro por fazer nada lá. E você vê muitas pessoas lá. E a gente vai ver mais para frente que são realmente muitas pessoas mesmo. Não nessa rodinha específica, né? Mas é importante lembrar que isso aqui não é só em São Paulo, isso aqui tem no Brasil inteiro, esse grupo. A gente foi lá das 9 ao meio-dia e explicaram para a gente o que era aquele grupo. A gente realizou algumas atividades, né? De forma resumida, o grupo é basicamente um bando de homens querendo aprender como eles se tornam homens melhores para os amigos deles, para as famílias deles e para aqueles que eles amam. A gente fez algumas atividades que, para mim, naquele momento da vida, me pareceram meio tribais, assim, né? Tipo danças seculares. Eu sempre gostei dessas coisas, na verdade, então para mim foi bastante fácil aceitar isso. E esse foi o primeiro encontro. E aí a gente entra nessa segunda parte, né? Então eu fiz o cruzamento desse limiar e agora a gente está indo para essa parte que são os testes, né, dessa jornada e os aliados e inimigos que a gente vai fazendo no caminho. Então, só para explicar aquele negócio de ciclo antes da gente continuar, o grupo ele divide as atividades dele em ciclo, né? E o primeiro ciclo, que é justamente o ciclo que culmina nesse rito de passagem, eles é um ciclo de 9 encontros, mais o rito de passagem. Esses encontros aconteciam uma vez a cada mês, mais ou menos. Então, sendo quase 10, eles duravam quase o ano inteiro. E, cara, foi um teste realmente acordar 9 horas da manhã, de domingo, várias vezes no ano, em São Paulo, para atravessar a cidade e ir para lá, né? E realmente muitos desistiram antes do rito chegar. Então, daqueles quase 30 homens, a gente terminou com mais ou menos 10, um pouquinho mais, se eu não me engano. E cara, e não só isso, né? Não essa dificuldade, mas olhar para dentro de você também é bastante complicado, né? Lidar com questões que você normalmente não lidaria. Isso é uma coisa interessante também, porque para as mulheres é muito comum, é muito enraizado que elas conversem entre si sobre questões emocionais, né? Às vezes também isso é causado pela masculinidade tóxica, né? Na mulher que pergunta para as amigas, será que eu exagerei ou alguma coisa assim quando ela tá brava? Mas também conversas normais sobre sentimentos, sobre elas. Isso não existe para os homens. Não existe nenhum tipo disso, mas você tem a rodinha de bar, mas só se fala de putaria e mais política, né? Então, você dificilmente discute essas questões internas. Então, lá é um espaço para isso, né? A gente também falava sobre várias coisas, mas sobre o papel do homem na sociedade. A gente falava sobre as nossas inseguranças, sobre as nossas fraquezas. A gente abria isso para todo mundo, claro, se a gente quisesse. E lá a gente também aprendia a ouvir, mas ouvir ativamente, né? Porque cada um tinha sua vez de falar e essa vez era inviolável. Ninguém podia falar na vez do outro. E a gente garantia isso através do bastão falador, né? O que é esse bastão falador? Ele era literalmente um bastão, tá? Maior que eu. E quem estivesse segurando aquele bastão era a única pessoa que podia falar. Então a pessoa relatava pelo tempo que fosse necessário
ela fazia as pausas que ela quisesse fazer pelo tempo que fosse necessário, ninguém abria um pio. E no final, ela batia o bastão no chão e ela podia falar ou rei ou assim falei. E os outros homens ali naquele círculo, eles falavam em reconhecimento, em respeito, mesmo que eles não concordassem com o que foi falado, em reconhecimento e em respeito ao homem ter se aberto e falado o que ele estava sentindo dentro dele, as pessoas respondiam com rou. Mas era em uníssono, assim, é sempre uma coisa muito, muito poderosa. E aqui só um comentário, eu cheguei a fazer um bastão desse, não é nenhuma das atividades, mas teve uma madrugada que eu estava mal, que eu não estava bem, eu estava refletindo sobre várias coisas na minha vida, e eu tinha basicamente uma faquinha e um galho bem grande, assim. E... Opa, perdão. Alguma coisa aí? Ah, não, tá. Eu tinha um galho bem grande, então eu peguei essa faquinha e eu passei a madrugada inteira, basicamente, fazendo esse bastão. Ele ficou muito foda, modéstia à parte. Eu usei ele para antes de depois eu doei ele para o grupo, né? E eu, pelo menos até onde eu sei, os encontros aqui de São Paulo, eles ainda são conduzidos com esse bastão que eu fiz. Mas antes de doar para o grupo, eu estava numa mesa de RPG onde eu era um mago e eu fiquei usando esse bastão nas sessões para incorporar melhor o personagem. Foi muito legal. Talvez eu tenha algumas fotos dele, eu vou ver se eu encontro depois e mando para vocês. Cara, isso foram os testes, né? Os aliados, era basicamente todo mundo estava lá. Porque todo mundo estava lá por um objetivo em comum, né? Conforme a gente foi convivendo, compartilhando experiências, foi criando empatia, porque a gente via muito que aqueles homens que estavam lá, que inicialmente eram completos estranhos, muitos deles passaram por coisas extremamente semelhantes ao que você tinha passado, ao que os outros homens tinham passado. Então ficou muito claro que, mesmo tendo vidas completamente diferentes, tem muitas experiências que elas são da própria condição humana e da própria condição de homem. Uma coisa que antes não era clara isso. Então foi se fortalecendo essa empatia, e é legal também que essa empatia ela depois se estende para pessoas até mesmo fora do grupo, né? Hoje, se eu vejo outro homem, eu consigo ter um nível de empatia que eu não tinha antes, mesmo sem conhecer aquele homem. E então os homens eles foram se ajudando, né? Eles foram se cuidando de maneiras bem profundas, assim, desde umas coisas mais simples, tipo servir um chá. Isso, principalmente os antigos faziam isso, né? Parte do apoio que eles dão era justamente servir uma bolachinha, servir um chá, ajudar as pessoas a se soltarem, se elas quisessem, a mediar tudo, enfim. E até questões mais profundas, né? Individuais, cada um, com conversas sobre sentimentos e coisas bastante complexas, né? E essas conversas, experiências, elas são tão empíricas, cara, que é até difícil de explicar, né? Você só consegue realmente viver. Cara, quanto a inimigos, é você, saca? Muitas vezes eu pensei em desistir, em falar, cara, isso aqui não tá me trazendo nada de bom, isso aqui é uma perda de tempo. Mas tudo isso era só medo, né? Medo de me conectar com traumas do passado, assim, e de realmente lidar com questões internas que no dia a dia eu conseguia evitar, eu conseguia simplesmente não pensar nelas, mas elas ainda estão lá, elas precisam ser resolvidas, né? O meu inimigo era realmente eu mesmo. Então isso leva a gente para o próximo passo, que é a aproximação da caverna profunda, né? O que é a caverna profunda? A caverna profunda é o segundo grande desafio do herói. O segundo maior desafio do herói, que ainda tem um outro que é maior que esse. Mas a aproximação da caverna profunda é justamente esse processo, né? Esses encontros. E esses encontros ao longo daquele ano, eles foram tipo um treinamento, né? Uma preparação muito necessária para o que a gente ia passar no nosso rito de passagem. Então, aos pouquinhos, os encontros foram sendo superados, né? Eu fui acordando domingo de manhã, motivado por realmente não sei o quê, porque eu odeio acordar cedo. Eu fui acordando no domingo de manhã e eu fui indo para esses ritos, para esses encontros, perdão.
E era muito legal que nesse rito a gente sempre tinha pouquíssima informação, cara. Era só uns comentários soltos, assim, sem um contexto nenhum. E uma referência constante a uma coisa chamada o inominável. Mas também sem explicar o que que era. E a gente ficava assim, né? Nossa, o que será que acontece nesse negócio, cara? E é legal também falar que você já tem essa agenda inteira de encontros desde o começo do ano, né? Então você consegue se planejar bem para esse negócio e você também saber que você passar essa quase uma semana fora, nesse rito de passagem. Então a gente vai para aprovação. Aprovação é o rito de passagem em si. Cara, é indescritível. Bom, chega a data, né, do rito de passagem. Como eu falei, você já tem esse calendário desde antes, senão eu já tinha alinhado há muito tempo no meu trabalho, que eu não ia estar presente naquele período, naquela semana. E eu parti para essa viagem, cara. Me despedi das pessoas, fui para o aeroporto, desembarquei ali em Santa Catarina. Hoje, pelo menos para o grupo aqui de São Paulo, não é mais lá, né? Mas para o grupo do Sul ainda é. Mas como cresceu muito, a gente hoje é mais dividido, então é um lugar mais perto aqui. Mas a gente foi para. Desembarquei em Santa Catarina, a gente pegou mais algumas horas de carro e chegou no lugar. Que era tipo aqueles hotel fazenda, sabe? Na base de uma montanha, eu não lembro o nome da montanha agora, mas ele é até meio famosinho, parece. E, cara, e o que aconteceu lá? Aconteceu lá o seguinte. Primeiro, tanto por um acordo que todos os homens lá concordaram e fizeram, quanto pela dificuldade de explicar, a dificuldade inerente de explicar uma experiência que é totalmente íntima, pessoal, individual, eu não posso entrar em muitos detalhes do que eu vivi lá, mas eu consigo listar superficialmente as provações pelas quais a gente passou lá, né? Sem muito contexto, mas dá para falar alguma coisa. Então, para mim, cara, e acho que para todo mundo, primeiro, né, antes, a gente chegou, a gente se instalou no tipo um chalezinho que tinha lá, né, uns lugarzinhos assim. A gente teve uma grande refeição num salão aberto lá, uma refeição preparada por um grupo de mulheres incríveis que estava lá. Essas mulheres, elas não interagiam com a gente, apesar de no final a gente ter agradecido um stand ovation, sabe, pelo alimento que elas forneceram pra gente, mas elas não interagiam muito com a gente. E chegou mais ou menos de tarde ali, e aí as coisas começaram à noite, né? Cara, tinha muita gente lá. Sério, tinha mais de 200 pessoas. Era 200 homens. Era muita gente. Cara, e o primeiro choque, né? O primeiro desafio, depois que a gente se instalou, comeu, papai realmente começou as coisas. Eu acho que também esse desafio foi para todo mundo, foi chegar, se encontrar mais de... Os antigos eles saíram para fazer alguma coisa, né? Os antigos, como eu falei, os homens que já passaram por esse ciclo todo. Que, de novo, eles estão lá de graça, em massa, tirando dinheiro do próprio bolso só para ajudar esses homens novos. Assim, eles foram fazer alguma coisa, a gente foi chamado, né? A gente foi levado primeiro para um lugar lá, a gente ficou lá esperando, depois a gente foi chamado. E aí, cara, a gente chegou, a gente encontrou mais de 100 homens com facão, com machado, com várias ferramentas assim, totalmente pelado. Todo mundo pelado. Sem marmanjo com o pau para fora. Assim. E aí, cara, inevitavelmente você vê aquilo, você toma um choque, né? Porque, como eu falei, você quase não tem nenhuma descrição precisa do que é aquele rito de passagem. É uma coisa que você não estava realmente esperando, mas tem aquela multidão de gente pelada. E aí, esses homens, eles falam para os novos, e os novos também precisam tirar a roupa deles, totalmente, e que ao fazer isso, eles estariam se comprometendo totalmente, 100%, em seguir até o final, não importando pelo que eles passariam. A gente não sabia o que ia passar, mas se a gente tirasse a roupa e continuasse ali, a gente estava se comprometendo aí até o final. Falei, pô, o que vai acontecer, né, cara? Um monte de gente pelada com facão, pelo amor de Deus. Então dá aquele choque, né? E as pessoas que não aceitassem, elas eram convidadas a se retirar e voltar para o lugar de onde elas vieram. Sem problema nenhum, segue a vida, sabe? Mas se você tá ali, se você vai tirar a roupa e vai começar, você vai ficar até o final. Então, cara,
que aconteceu, né? Mais ou menos uma semana, a gente atravessou juntos e nus, várias provações, assim. Então, teve momentos que tiraram nossa visão, nossa audição, nosso tato, nosso senso de direção e até nossa noção de individualidade. Tinha momentos em que você esquecia quem você era. Você não sabia mais quem você era. Já em outras ocasiões, nesse sentido, eles eram devolvidos, só que eles também eram sobrecarregados, né? E aí, nessas ocasiões, acho que mais do que nunca, a gente se reconhecia com o indivíduo, mas, cara, com uma intensidade tamanha, assim, que quando a gente olhava para nós mesmos, quando você olhava para si mesmo, você sentia que você estava olhando para uma pessoa completamente nova. Você tinha um enquanto em contraste você tinha aqueles momentos que você sentia parte daquele todo, né? Nesse momento você tinha um awareness tão grande assim da situação e de você mesmo que era uma coisa incrível. E em determinado momento a gente encontrou e a gente enfrentou o grande inominável, né? Cara, acho que nem se eu quebrasse todos os acordos e tentasse descrever para vocês o que que é isso, eu conseguiria. Não consigo botar em palavras, é só vivendo. Eu acho que nem vivendo você entende completamente o que que é essa experiência. Cara, também, ao longo desse tempo, a gente construiu com as nossas próprias mãos, lembrando, completamente nus. A gente construiu fogueiras, cara, que eram maior que uma casa, assim, maior que 3 andares de uma casa, uma coisa colossal. E a gente pegou isso, a gente fez isso desde o começo, né? Derrubando a árvore, escolhendo a árvore certa para colher a lenha, enfim, e não só isso, né? Não só essa fogueira, você se dividia em alguns grupos lá por um critério que não vale entrar em detalhes aqui, mas não só essa fogueira, mas você também abria todo o caminho que você ia percorrer à noite, né? Então, durante o dia, enquanto você tinha luz, você abria todo o caminho que você ia percorrer praticamente às cegas à noite. E você fazia isso também para outros homens, né? Você tinha que fazer isso também, por causa de determinadas situações, de um jeito muito bom para as pessoas não se machucarem. Então você também tinha que confiar que os outros homens eles estavam fazendo o papel deles, porque senão você poderia se machucar. Cara, teve momentos também onde a gente ganhou grandes tesouros, fisicamente mesmo. Ao mesmo tempo que a gente perdeu nosso bem mais precioso, né? Porque cada um foi instruído a levar o que aquela pessoa tinha de mais precioso na vida dela. Não financeiramente, mas de valor sentimental mesmo. O que era mais precioso para aquela pessoa. E a gente perdeu isso, porque a gente, por vontade própria, deixa essa coisa aos cuidados de um outro homem que, cara, você nunca viu aquele homem na vida, é totalmente desconhecido, mas ao mesmo tempo, cara, você sentia que você conhecia aquele homem a vida inteira. Ele era incrivelmente familiar, por causa de todas aquelas coisas que você estava vivendo. E você sabia que ele também estava passando pelas mesmas coisas. Então, olha de novo a ligação empática e a narrativa pessoal que você cria ao se reconhecer em outro. Cara, teve momentos também muito interessantes que só com a nossa respiração e, e alguns guias, né? Uma música guia, talvez, a gente atingia estados de consciência, assim, que eu pensava que isso eu só conseguia fazer cara, com ácido, com LSD, sabe? Com um chapeleiro maluco, o bloquinho inteiro na língua. E talvez nem assim, na verdade. Ah, e aí, nessa experiência, a gente conseguia visualizar até barreiras imensas dentro da gente, que a gente percorria completamente cego, mas também aberto àquela experiência. E também a gente falou coisas que a gente nunca teve a chance de falar para pessoas. Pessoas que talvez estivessem lá, talvez não. Mas são coisas que muitas vezes a gente nem sabia que estava dentro da gente, que a gente queria falar. E, cara, dessa passagem nada mais pode ser dito. Desse rito não tem mais que possa ser falado.
E isso leva a gente para a próxima etapa da jornada do herói, que é a etapa da recompensa, né? O que você tira disso? Nada. Eu não ganhei nada. Se alguma coisa eu perdi, no máximo, fisicamente. Não ganhei medalha, não ganhei certificado, não ganhei nenhuma menção honrosa, mas eu ganhei muita coisa, cara. Mas tudo isso é internamente. São coisas intangíveis, né? Coisas que você não pode descrever, você não pode explicar, são coisas que você tem que viver. Mas certamente, dentre essas coisas, duas se destacam, que é o crescimento e o autoconhecimento, né? E aí a gente tem a estrada de volta. Pegar o carrinho de volta, pegar o avião. Cara, ninguém abriu o bico. Ninguém falava nada. E não porque foi pedido para ninguém falar nada. Tava todo mundo dentro de si mesmo, pensando, tá? Você não via nenhum som, no máximo uma eventual tosse. E na despedida, umas poucas palavras, né, sendo trocadas. Mas, cara, a maior comunicação disso veio dos abraços. Não eram 200 pessoas no aeroporto, né, como eu falei, é no Brasil inteiro, então as pessoas se espalharam por vários lugares. E aqui em São Paulo chegou a ficar umas 20 pessoas, talvez. E aí, através desse abraço, cara, vou descrever a minha experiência, né? Eu senti, assim, um reconhecimento tão imenso e uma empatia tão profunda que, cara, eu não consigo descrever. É algo que você só sente por alguém que você sabe que viveu a mesma coisa que você, que estava lá com você. Eu não sei se é isso, mas eu acho que é assim que funciona aquelas relações extremamente fortes de homens que vão para a guerra, né, que enfrentam as mesmas situações e criam uma empatia gigantesca entre eles. Eu imagino que é uma coisa extremamente parecida. E aí tem o último encontro, né, que são 8 encontros, aí tem o rito de passagem e tem esse último encontro. Esse último encontro é chamado de contagem de golpes. E ele é onde os guerreiros eles compartilham os grandes feitos que foram realizados pelos outros guerreiros durante o rito, né? Eles nunca falam de si mesmos. Eles relatam a história de uma outra pessoa e as provações pelo que ela passou e como ela passou por aquelas provações. E esse último encontro, essa contagem de golpes, ela é um encerramento, né? Ela é o marco final ali daquela passagem e ela é o encerramento daquele primeiro ciclo. E aí vem a ressurreição. O que é a ressurreição na jornada do herói? Enquanto a aprovação ela é o segundo maior desafio que o herói enfrenta, a ressurreição ela é o maior deles. Falta um R, desculpa. Então, na jornada do herói, a ressurreição é quando o herói ele enfrenta a morte e ele tem que usar tudo aquilo que ele aprendeu na jornada dele, né? E essa ressurreição ela pode vir em várias pequenas parcelas, né? Situações difíceis durante o dia, ou também grandes acontecimentos, assim, que abalam completamente o herói. E eu posso afirmar que esses acontecimentos foram uma ressurreição, e não só isso, mas que eu só enfrentei eles recentemente, né? Quase 7 anos depois do que eu vivi, eu sinto que eu passei por essa grande fase de ressurreição, e eu usei tudo aquilo que eu aprendi nessa jornada. Só que essa ressurreição também ela não termina agora, né? É um processo que ela se repete para sempre. E a vida ela é superação. E tá tudo bem. E isso também vai passar. A gente vai ter um textinho sobre coisas que passam. A gente vai ler também. E aí a gente vai agora para a última etapa, que é o retorno com o Elixir, né? O que é esse Elixir na jornada do herói? O Elixir ele é aquilo que o herói foi buscar. E é aquilo que o herói foi buscar para ajudar o mundo comum, para ajudar o mundo de onde ele veio, né? Então, é como se ele partisse de uma grande jornada para encontrar uma solução para problemas gigantescos e aí ele volta com essa solução, né? E quando ele volta com essa solução, ele retribui isso para o mundo, ele compartilha isso com as pessoas. E cá estamos, né? Essa talk, ela é uma espécie de retorno com o Elixir. Então, tem algumas coisas que eu queria dizer, que é
Durante o rito foi dito muito a frase respire e confie. Quando, em situações que você sentia que você não ia aguentar, que você ia desmaiar, que você ia sucumbir, vinha à mente, respira e confia. Respira, se centra e confia. Vai dar tudo certo. O que mais? Ouça, permita-se ser ouvido, permita-se ser ajudado, permita-se confiar, permita-se sentir, permita-se expressar e permita-se amar. Se você vê um homem que ele está num momento de fraqueza, não ridiculariza ele, não fala lá o trouxão, não dá risada. Acolha aquele homem. Se você está vendo um homem sendo infantil, responsabiliza aquele homem. Se está vendo aquele homem que ele está sendo um moleque, você vai responsabilizar ele. Se você está vendo aquele homem que ele está sendo machista, você vai responsabilizar ele. Você não vai deixar passar, nem se for seu amigo, especialmente se for seu amigo, né? E, cara, encontre a inteireza do seu ser, né? Seja um homem inteiro. Porque todos nós, homens, mulheres, somos feitos de energia masculina e energia feminina. E essas duas energias elas devem estar em equilíbrio. Não é porque você é homem que você vai anular sua energia feminina. Não é porque você é mulher que você vai anular sua energia masculina. Você tem que encontrar o equilíbrio dos dois. E em determinados momentos também, e muito alinhado com essa questão do respire, a gente, como eu falei, perdia completamente a noção de individualidade. E aí tinha um cântico que a gente entoava, que trazia a gente, recuperava a gente de volta dessa completa desassociação, trazia a gente de volta, nos centrava novamente, né? Junto com o Respire, tem esse cântico, que basicamente é terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro e fogo, meu espírito, terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro e fogo, meu espírito. E você repetia isso quantas vezes fossem necessárias em voz alta para você voltar a si, você conseguir retomar positivamente o controle daquela situação que você estava vivendo e você conseguir seguir em frente. Eu queria encerrar recomendando algumas coisas. Está como leitura recomendada, mas tem vídeos. Eu vou mandar esse material para vocês, não precisa copiar agora. Mas tem esse vídeo aqui sobre o que significa ser um homem. E isso aqui, não sei se vocês já viram Avatar, cara. Avatar é a melhor série, o melhor desenho do mundo. Ele trata de questões extremamente profundas. E aqui ele trata sobre a filosofia do tio Airo, o tio do Zuko. Não sei se vocês vão estar familiarizados, mas trata sobre a filosofia do tio Airo e bota o tio Airo em contraste com o Senhor do Fogo, que é o pai do Zuko. E bota em contraste como os dois exercem a sua masculinidade, né? E é um contraste absoluto. O Senhor do Fogo é o masculino completamente na sombra, assim, completamente ruim. São todas as partes ruins do masculino. Ele é agressivo, ele é dominante, ele não reconhece fraqueza, ele não tolera fraqueza. Para você ter uma ideia, ele queimou a cara do filho dele, porque o filho dele falou fora de hora e depois, tipo, estava numa reunião de conselho de guerra, o filho dele falou fora de hora, e esse filho dele ele foi punido com um Agni Kai. O que é um Agni Kai? É uma luta até a morte entre dois dobradores de fogo, né? E esse Agni Kai era entre o filho e o pai. E aí o que o Zuko fez? O Zuko era uma criança, ele devia ter 13 anos, acho que menos. Ele se ajoelhou, ele se curvou e ele implorou para o pai, porque ele não queria lutar até a morte com o pai dele. E o que o pai dele fez? Chamou ele de fraco e queimou a cara dele e baniu ele do reino. E aí toda a jornada do Zuko gira em torno dessa redenção e dele descobrindo que talvez ele não precisa dessa redenção, na verdade. Ele precisa de outras coisas. E aí esse tio dele acompanha ele. E esse tio dele, ele era muito como o Senhor do Fogo no passado, até que aconteceram algumas coisas. Por exemplo, não, o que aconteceu foi ele perdeu o filho dele na guerra. E isso mudou completamente a vida dele.
Então esse vídeo é justamente sobre isso, sobre como o Tio Iroh evoluiu e sobre esse contraste absoluto e sobre como esse contraste influenciou o Zuko. E como também o Tio Iroh, ele se redimiu salvando o Zuko, já que ele não podia mais salvar o filho dele. E tem um curta sobre isso, que são As Folhas da Videira. Cara, mesmo se você nunca viu essa série, são 4 minutinhos, mas é uma genialidade narrativa tão grande. Terminando os 4 minutinhos, te garanto que você vai chorar, cara. É incrível, mesmo que você nunca tenha conhecido aqueles personagens. Então, esse vídeo trata sobre isso, e especialmente sobre esse episódio. Então, recomendo que vocês vejam. Recomendo também esses 2 textos. O primeiro é o Isso Também Passará. É famosinho, talvez vocês conheçam, mas se não conheçam, dá uma olhada. Resumidamente, leiam depois. Mas é basicamente um rei que ele está num reino, ele rege um reino que está numa situação terrível, em guerra, etc. Ele busca um sábio para ajudar ele. E esse sábio dá para ele um anel para ele usar no momento mais difícil da vida dele. E aí o rei fica puto. Começa a me dar uma porra de um anel, eu queria uma solução real, não sei o quê. Enfim, ele parte, continua tentando resolver as coisas, até que chega um determinado momento que ele está sendo perseguido pelos inimigos dele, e ele tem que se esconder. Era próximo de um penhasco, se não me engano. E ele fala, nossa, eu vou morrer. E aí ele lembra que ele está com o anel que o sábio deu para ele. Ele pega o anel, ele abre, e no anel está escrito, respire, isso também passará. E o rei esperou, o rei reconheceu a sabedoria, ele esperou. Os inimigos desviaram, né, seguiram para outro caminho, não acharam ele. Ele voltou para o reino, ele conseguiu reagrupar as tropas dele, ele conseguiu retomar o controle e ele ganhou a guerra. E aí ele fez um grande banquete celebrando, né? Todo feliz, todo eufórico, ganhei. E aí chegou o sábio, entregou para ele um papel. E aí o rei, mas por que você está me dando isso? Eu já ganhei. O que você quer? Na verdade, a história é um pouco diferente, né? Vocês vão ver, mas a moral é a mesma. E ele abre o papel e ele vê que lá também está escrito: isso também passará. Então é a importância dessa temperança, de que tudo passa, tanto as situações ruins quanto as situações boas. E que você nunca deve se perder em nenhuma delas. Você tem que estar sempre centrado. Outro texto, esse está no meu blog, Sua Mente, Seu Templo, que é a técnica de meditação que eu uso, né? Não sei se tem algo parecido, eu não sei como eu surgi com isso, não vou chegar ao ponto de falar que foi criação minha, porque eu imagino que foi um input assim de diversas fontes diferentes, mas ela basicamente revolve em torno de você construir um templo na sua mente, com salas muito específicas, leia um texto depois. E você usa esse tempo para meditar e depois para refletir, né? Bom, dei uma lida depois. 2 livros também. O João de Ferro, que a gente leu um trechinho dele, e o Cavaleiro Preso na Armadura, que eu também mencionei. A gente fala o Cavaleiro por trás da armadura, mas é preso na armadura. É um livrinho bem curtinho que vale a pena ler. Ele fala justamente sobre essas barreiras que os homens formam ao redor de si. A analogia é que é um cavaleiro que tem uma armadura brilhante, impecável, protege ele de tudo. Só que com essa armadura ele não consegue abraçar a pessoa que ele ama. E aí, quando ele tenta tirar essa armadura, ele vê que ele não consegue. Aquela armadura está presa. Então ele parte numa jornada para tirar aquela armadura, né? E essa armadura, obviamente, é uma analogia com as defesas que o homem constrói dentro de si, que são impostas pela sociedade. E o João de Ferro é basicamente a jornada de um menino para um homem. É um livro muito bom também. João de Ferro, enquanto o Cavaleiro Preso na Armadura é mais uma história mesmo, o João de Ferro é mais documental, digamos assim, mas é muito bom. Aqui são algumas fontes para os dados que eu trouxe, para dar uma lida depois. Basicamente, a UNODC, né, que é a Organização das Nações Unidas para Drogas e Crimes, se eu não estou enganado. Você tem a Wikipédia só para o ratio de diferença de suicídio entre gêneros. E você tem esses 2 textos da Organização Mundial da Saúde sobre violência da mulher. Na verdade, uma da Organização Mundial da Saúde e outra da Organização das Nações Unidas pelas mulheres.
a Winnie Woman. E a gente termina com respire, confie e 2 pontos, gratidão, 2 pontos.